Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Hoje o Senhor me traz uma palavra cujo título é O irreversível se torna um testemunho do poder de Deus. E para embasar o que eu falo, eu quero trazer o exemplo bíblico da palavra do Senhor que está no livro de Isaías, capítulo 38, que fala a história, a doença do rei Ezequias e a cura que ele recebeu. Ezequias, cujo nome significa o Senhor fortalece. E a vida dele não ia bem. Ele estava doente e certamente já tinha procurado todos os meios possíveis para se curar e nada. E sabe que quando acontece uma situação dessa conosco às vezes, ou seja, a coisa tá ruim e esperamos o melhor, mas às vezes a situação passa de ruim para pior. E o pior, às vezes, para o irreversível. Pois muito bem, foi o caso do rei Ezequias. Ele, com todo o seu poder de posição, de riqueza, de exército, de dinheiro, nada, absolutamente nada, poderia fazer nada por ele. O irreversível se confirma. E nós vamos ler aqui. Capítulo 38 de Ezequias, versículo 1 está escrito: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quer dizer, a situação, como eu disse, já estava ruim. De ruim ficou pior. E agora irreversível. Irreversível por quê? Primeiro porque tinha sido um decreto do próprio Deus. Era a vontade do próprio Deus. E quando uma coisa é a vontade do próprio Deus, então, humanamente falando, ninguém pode dar jeito, nem riqueza pode dar jeito, meio humano nenhum pode dar jeito. Agora tem uma coisa que pode mover o coração do Senhor e que fez Ezequias e que eu vou falar a vocês mais adiante. Então, o que é que restava para aquele homem? A palavra foi curta, dura e clara. O Senhor usa o seu profeta e diz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quer dizer, o que é que restou para o rei Ezequias? O que é que restou para aquele homem condenado à morte pelo veredito do próprio Deus? Apenas algum prazo de tempo para ele resolver suas próprias pendências, organizar, vamos dizer, a sua vida, a sua casa, se tivesse pendência com alguém, pedisse perdão, coisa assim desse tipo. E era só. Depois disso, ele ia morrer. Então, pensa bem uma coisa, isso é muito sério. A nossa vida, estamos aqui hoje e não sabemos o amanhã, não sabemos o daqui a pouco. Então, uma coisa boa que podemos fazer, como sempre falo em meus vídeos, é nos aproximarmos do Senhor, melhorar os nossos caminhos para o Senhor nosso Deus, como também arrumar a nossa casa, ou seja, a nossa vida espiritual, a nossa vida como humanos, ou seja, organizá-la, ou seja, as pendências que temos com o Senhor nosso Deus, procurar resolver. As pendências que temos na vida, demandas com outras pessoas, também procurar resolver. Da melhor forma possível. Ou seja, porque foi isso que o Senhor pediu ao rei Ezequias.
E isso seria também certo para nós nos tempos de hoje. Até porque a Bíblia diz que sem estar em paz com o próximo e sem fé e sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, é 3 pré-requisitos: ter a santificação, estar em paz com todos e a fé. Se não for essas 3 coisas, então não tem a salvação. Então, esse foi o veredito para esse homem. E agora? E agora é que eu quero dizer a vocês que 3 estágios acontecem na vida humana quando alguém recebe uma situação como esta, de cunho irreversível. Então, 3 estágios acontecem na vida de um ser humano que lida com uma situação assim. Primeiro, como é que ele recebe isto, o ser humano? Quem sabe você me vê e me ouve e tenha um veredito desse. Humanamente falando, na medicina, alguém diga a você que não tem mais jeito. E quando nós recebemos, de repente, um sinistro desse, qual seria a nossa reação? Alguns agem com aquele mecanismo de defesa chamado negação, ou seja, não, isso comigo não. Não, isso está errado, não tem nada a ver comigo. Outros vão para o mecanismo de defesa, que é aquela aceitação estoica. Ou seja, bom, eu sei que todos vão morrer mesmo um dia, então se eu morrer hoje ou amanhã ou depois, tanto faz. Já outros fingem que não está acontecendo nada, que não está se havendo nada, que não vai acontecer com ele, desde que já está acontecendo. E outros entram em desespero e em depressão. No caso deste homem aqui, Ezequias, a gente observa aqui no versículo 2 e 3 que ele certamente ficou bastante triste. Mas o que eu quero dizer a vocês é que ele não se entregou à tristeza a ponto de acabar de se matar ou dizer assim, não tem mais jeito mesmo, vou morrer, vou me conformar com a morte, vou aceitar ela assim calmamente. Não. O que é que acontece? O que é que ele fez aqui? Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito. Fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Só aqui fazendo uma observação, que quando andamos na presença do Senhor e procuramos agradar o Senhor, isso pode contar ao nosso favor. Agora, e se de repente a pessoa não andou na presença do Senhor a vida inteira e está se aproximando agora, e está buscando ao Senhor agora? Ora, a Bíblia diz, Provérbios 28:13, aquele que encobre suas transgressões, ele nunca prospera, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, quer dizer, Ezequias recebeu aquela situação com tristeza, como qualquer um receberia, no mínimo com tristeza. Mas o que ele fez mediante a isso? Ele recorreu com todas as forças dele ao maior reduto sobrenatural, ao ápice, o qual originou-se todas as coisas, ou seja, ele recorreu ao Senhor nosso Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, aquele que tudo pode. Foi a esse que ele recorreu. Aqui diz que ele virou o rosto para a parede, foi para quê? Foi para chorar. E para a parede por quê? Porque ficou desvanecido, sem um apoio, e ele começou a chorar. Senhor, lembra-te de mim, por favor. Eu andei diante da tua presença, eu procurei andar com o coração que te agradasse, e ele chorou muitíssimo mesmo, em abundância, mas chorou mesmo. Hoje em dia estamos vivendo numa situação a qual um irreversível sinistro pode acontecer com qualquer um.
E então, por isso que o exemplo dele, do rei Ezequias, serve para nós hoje. O que fazer na situação desesperadora? O que fazer a pessoa que foi desenganada com um câncer, que foi desenganada por uma enfermidade, que é desenganada por alguma coisa, que alguém olha e diz assim, não, na tua vida não tem mais jeito. Não há mais jeito para a tua vida de forma nenhuma. Ora, vamos nos lembrar aqui que para Ana era impossível ela ser mãe, que a medicina olhava e dizia assim, olha, você não vai ser mãe nunca, minha filha. E mais porque quem tinha cerrado a madre dela era o próprio Deus. Mas ela clamou ao Senhor e o Senhor ouviu a oração de Ana e deu um filho e depois deu mais 5. Aos olhos humanos, vamos lembrar de Manassés. Quem olhasse para ele dizia, não, é uma criatura, é só o Senhor na vida dele, esse aí vai morrer sem salvação mesmo, não tem jeito para ele, porque o coração dele é endurecido, ele não quer saber de nada do Senhor nosso Deus, ele não quer saber de um louvor, ele não quer saber de uma pregação, ele não quer saber de uma oração, ele não quer saber de uma petição, o próprio Deus já falou com ele, mandou profeta e esse homem, ele não quer nem saber não. Manassés é um caso perdido. E na realidade não foi. Diante de toda a atrocidade que ele fez, ele se humilha diante do Senhor e o Senhor deu jeito à situação dele. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, gastou tudo que tinha para poder ficar curada em nada e a situação dela ia de mal a pior 12 anos seguidos. Mas o Senhor permitiu que ela vivesse e chegou a hora dela, a qual ela recorreu ao último recurso e que é o principal de todos, que foi até o Senhor Jesus Cristo. E ela disse, nem precisa eu chamar a atenção dele, porque é tanta gente atrás dele, é uma multidão tão grande, mas basta eu tocar na orla das vestes dele e eu sei que eu vou ser curada mesmo. E ela foi mesmo. Então quer dizer, tantos na palavra do Senhor que tinham uma situação irreversível e todos fizeram a mesma coisa, foram recorrer ao Senhor. E os ninivitas, como eu sempre falo a vocês, que o Senhor tinha dado o veredito e disse 40 dias e eu não quero nem saber de Nínive. Vai afundar, vai ser submergida no mar. E não adiantava, como eu sempre digo, Nínive fugir, nem o povo viajar. Não adiantava chamar outros exércitos de nações vizinhas e pagar dinheiro e dizer, olha, se ajuda aqui conosco, vamos fazer uma guerra contra esse Deus. Nada, tudo seria inútil. Mas eles fizeram a coisa certa. Eles foram buscar o Senhor, eles deram crédito à palavra do Senhor, porque eu quero dizer a vocês que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E o milagre no Senhor Jesus Cristo também acontece, mas deve-se dar crédito a Ele e buscar a presença dEle, dar crédito à palavra dEle, louvado seja o nome do Senhor. E ali os ninivitas fizeram isso. E aquilo que o Senhor disse que faria com eles, não fez. Então Ezequias, voltando a Ezequias, ele clamou e chorou ao Senhor. Ele recebeu a situação, ele chorou, ele se angustiou, mas ele não deixou com que a situação acabasse com ele, terminasse de exterminar ele. Não. Ele foi buscar o Senhor, ele apelou ao Senhor, ele chorou muitíssimo, a Bíblia diz aqui, muitíssimo, ou seja, não foi pouco não. Não é vergonhoso chorar diante do Senhor, não. Não é vergonhoso orar ao Senhor, não. Não é vergonhoso a pessoa apelar de uma forma justa, de uma forma honesta por ajuda, não. Principalmente diante do Senhor. E qual foi o resultado disso? O resultado é o título. É que o irreversível se torna um testemunho do poder do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz, versículo, aleluia, 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai, e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, aleluia,
E eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, louvado seja o nome do Senhor. Quem estava condenado à morte recebeu 15 anos de vida. Quero dizer a você que me vê, me ouve e me escuta. Talvez você possa ouvir só a minha voz, está cheio de fios e de aparelho. Mas eu quero dizer a você que se você recorrer ao Senhor, o Senhor pode te visitar e te dar vida se você crê pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E o Senhor disse a ele, versículo 7, isto será parte do Senhor como sinal que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E qual foi o sinal que o Senhor deu ao rei Ezequias? Tinha um relógio de Acais e o Senhor fez retroceder, voltar atrás a sombra. Recuou 10 graus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, um sinal sobrenatural aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor e mais. Louvado seja o nome do Senhor. A providência do Senhor veio, que foi o quê? Versículo 21 deste capítulo. Tomem uma pasta de figos e a ponham como emplasto sobre a chaga e sarará. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, se quisesse ter curado ele sobrenaturalmente, o Senhor tinha feito. Mas aqui o Senhor, ele resolve dar um remédio. Ele disse, através de Isaías, peguem uma pasta de figos, ou seja, pegar os figos, faça uma pasta e ponham sobre como emplastro, ou seja, como uma cobertura sobre a chaga, e ela sarará. Louvado seja o nome do Senhor. Então o rei, ele estava com o quê? Com uma chaga, com uma úlcera, vamos dizer assim, incurável. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui para encerrar as palavras de gratidão, aleluia, do rei Ezequias, para com o Senhor nosso Deus. Ele diz, versículo 9, cântico de Ezequias, rei de Judá, de quanto adoeceu e sarou de sua enfermidade. E ele dizia assim, eu disse, na tranquilidade dos meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do resto dos meus anos. Ou seja, ele quis dizer, eu estava tranquilamente na minha vida e de repente me veio uma situação a qual dizimaria os meus dias de vida e eu já fui privado disso porque fui avisado pelo Senhor. E ele disse, já não verei mais o Senhor na terra dos viventes, jamais verei outros humanos. Ele estava dizendo, o tempo da minha vida se foi removido de mim, tirado de mim. Versículo 13, ele diz, eu sosseguei até a madrugada e à noite, desde a manhã até a noite, e ele ali estava numa situação como angustiado por causa daquela enfermidade. Versículo 15, aí ele disse, que direi? Como me prometeu, assim o fez, assim passarei mansamente todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Ou seja, ele estava dizendo assim, eu estava condenado à morte, mas aquilo que o Senhor prometeu, ele cumpriu favoravelmente a minha vida. E agora, o que é que eu devo fazer? Esses anos de vida que eu vou viver de uma forma mansa, de uma forma melhor. Louvado seja o nome do Senhor, era o que ele estava dizendo. E ele diz, versículo 16, Senhor, com estas coisas se vive, em todas elas está a vida do meu espírito, portanto, cura-me e faze-me viver. Ou seja, na oração dele, ele pediu para o Senhor curá-lo e que fizesse-o viver. Na nossa oração, podemos dizer com toda a força da nossa alma, Senhor, eu te suplico, me cure. Senhor, eu te suplico, perdoa os meus pecados. Senhor, cura-me, me faz viver, Senhor, para eu louvar e
cantar e contar a tua benignidade, Senhor. Quem estiver enfermo ou quem estiver numa situação difícil, pode fazer um voto ao Senhor, prometendo a Ele viver o resto dos seus dias na presença dEle, se Ele te der esta bênção em sinceridade e em verdade. E Ele diz a Ezequias: e eis que para minha paz eu estive em grande amargura, mas tu, Senhor, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma que não caiu na cova da corrupção, porque lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados. Em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque na hora que eu estive muito angustiado, que eu orei ao Senhor, eu senti o teu amor, Senhor, para com a minha vida. O Senhor perdoou os meus pecados, porque eu sou pecador mesmo. O Senhor lançou para fora, para trás de tuas costas os meus pecados, Senhor. E o Senhor teve misericórdia de mim e me deu paz. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: porque não pode louvar-te, Senhor, a sepultura, nem a morte glorificar, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova, mas os vivos sim, Senhor, estes te louvarão como eu faço hoje. Aleluia! O Pai aos filhos fará notória esta verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Ele estava dizendo que ele agora estava vivo e que ia louvar o Senhor, aleluia, todos os dias da sua vida mais, e que os filhos dos filhos e as gerações dele iriam ouvir falar do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então concluo esta pequena reflexão dizendo: a sua situação, como a de qualquer pessoa, pode se tornar irreversível aos olhos humanos. E mesmo que seja a vontade do Senhor, como era para Ezequias, aleluia, mas ainda assim, enquanto temos vida, uma coisa o Senhor nos deu e é poderosíssima, e nós podemos fazer, qualquer um pode, é clamar ao Senhor, pedir a Ele perdão dos pecados, pedir a Ele a cura. Louvado seja o nome do Senhor, e prometer andar diante do Senhor em sinceridade, em verdade, e testemunhar o milagre que receber. Faça isso e você vai ver que o Senhor, aleluia, é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Que o Senhor nos abençoe e te abençoe. Amém. Graças a Deus.